Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade, nós vamos fazer uma meditação em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, ok? E a nossa meditação, ela terá mais ou menos por tema isso aqui. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Ok? E vamos procurar entender o que Jesus Cristo ensinou nessas palavras. Ok, meus irmãos? Vamos ler. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Somente esta leitura, queridos. Meus irmãos, a partir desta leitura, muito se ensina os nossos irmãos pré-tribulacionistas, os dispensacionalistas, com base nesta leitura aqui, eles ensinam que o arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento, a qualquer hora. E o arrebatamento da igreja pegará o mundo de surpresa. Por quê? Porque, de acordo com essa linha de pensamento dos dispensacionalistas, não haverá nenhum sinal que anteceda o arrebatamento da igreja. Não haverá. Por isso, o arrebatamento será uma surpresa para o mundo. E aí, eles, a partir desta leitura, eles dizem o seguinte: ora, os dias que antecedem o arrebatamento da igreja será como? Será igual aos dias anteriores ao dilúvio. E aí eles prosseguem. Como é que os homens viviam antes do dilúvio? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, os homens não estavam nem aí para as coisas espirituais. Viviam indiferentes, mortos espiritualmente. Bom, e aí eles, na leitura deles, na interpretação deles, Jesus estaria aqui descrevendo como é que estará a humanidade antes do arrebatamento da igreja. Em outras palavras, quando o arrebatamento da igreja ocorrer, na visão dispensacionalista, lembre-se disso, quando chegar o dia de Cristo levar a sua igreja para morar no céu por 7 anos, o mundo estará morto espiritualmente e não perceberá isso. As pessoas apenas se preocupam em casar e dar-se em casamento, comer, beber, casar e dar-se em casamento, assim como foi antes do dilúvio. Bom, essa é a interpretação dos dispensacionalistas, queridos. Agora, aqui, eu lhe faço esta pergunta: será que Jesus Cristo estava realmente aqui descrevendo a situação da humanidade nos dias anteriores ao arrebatamento? Será que o objetivo de Jesus Cristo era exatamente ensinar isso? Olha, meus irmãos, quando chegar o dia do arrebatamento, eu quero dizer para vocês como é que o mundo vai estar. O mundo vai estar comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Apenas isso. Estará tudo relativamente em paz, tudo relativamente bom, o mundo estará numa alegria, numa orgia, quando de repente o arrebatamento vai pegar
todos de surpresa. Será que era isso que Jesus Cristo estava realmente ensinando, meus queridos? Aqui você é convidado agora, meu irmão, a analisar comigo este texto. Repito, você é convidado a partir de agora a analisar comigo este texto. E não só isso, você é convidado a fazer a sua inscrição no meu canal. Se você ainda não é inscrito, ó querido, irmão, irmã, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Ok, meu irmão? Faça a sua inscrição. E dê aquele joinha, aquele like, ok? E faça algum comentário. Se você não concordar comigo, você pode fazer um comentário com respeito, ok? E se você não concordar, você tem todo o direito de discordar, ok, meu irmão? E se você puder fazer a refutação, faça, mas faça uma refutação com base. Então vamos lá, meu irmão. Ora, vou fazer mais uma vez a leitura. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí vamos lá. A questão aqui, irmãos, vamos fixar aqui. Jesus ele começa dizendo que o dia da sua vinda é um dia desconhecido, apenas Deus, o Pai, conhece. Então, fixe isso na sua mente. Fixe bem isso na sua mente. Jesus ele começa aqui, dizendo que o dia da sua vinda, o dia, a parúcia, ela é desconhecida. Apenas Deus, o Pai, conhece. Ok? Então vamos aqui para o segundo ponto, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí você pode até me dizer, professor, mas aí realmente Jesus menciona os dias de Noé. Vamos lá. Agora eu te pergunto, o que levou Jesus Cristo a mencionar aqui? E como foi nos dias de Noé? Aí ele vai fazer um paralelo, comparação. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que os dias de Noé são muitos, não é isso? Os dias são muitos, mas a vinda do Filho do Homem é uma coisa só. A vinda é uma coisa. Os dias são muitos. Logo, apesar de que, a princípio, pareça ser um paralelo entre a vinda do Filho do Homem e os dias de Noé, é impossível fazer um paralelo entre os dias, que são muitos, e uma coisa só, que é a vinda do Filho do Homem. Prossigamos. Porquanto, e aqui é onde você vai entender, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha Jesus preparando aqui o terreno para uma melhor compreensão. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia. Irmãos, aqui está a palavra-chave, dia. Grave bem isso, memorize, fixe. Aqui está a palavra-chave, dia. É nesta palavra dia que nós temos que fixar e fazer um paralelo. Ok? O paralelo está na palavra dia e não dias. A palavra dia é que é usada para fazer um paralelo com o dia da vinda de Cristo. Então, prossigamos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, dias plural, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia, singular, em que Noé entrou na arca. E o que foi que aconteceu naquele dia que Noé entrou na arca, meus queridos? O que foi que aconteceu naquele dia que Noé entrou na arca? Aconteceu exatamente o dilúvio, a catástrofe, o juízo de Deus, a vinda do juízo de Deus sobre os ímpios. O dia do juízo,
o dia da condenação. No dia em que Noé entrou na arca, naquele mesmo dia, os ímpios foram condenados pelas águas do dilúvio. Prossigamos. E não perceberam. Quem foi que não percebeu? Os ímpios. Os mesmos que anteriormente viviam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio. Olha, meus irmãos, o paralelo aqui está entre o dia que veio o dilúvio, e é o dia que veio o dilúvio, veja, singular, é o dia que veio o dilúvio que vai servir para paralelizar, para comparar com o dia da vinda do Filho do Homem. Grave bem isso. Não são os dias, plural, anteriores ao dilúvio que paralelizam com o dia singular da vinda do Filho do Homem, mas é o dia que veio o dilúvio, singular, que vai ser comparado com o dia, no singular também, da vinda do Filho do Homem. Vamos aqui prosseguir. E não perceberam, os ímpios, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também, a vinda do Filho do Homem. Perceberam aí, queridos, o paralelo, a comparação? A comparação ela se dá entre o dia do dilúvio e o dia da vinda do Filho do Homem. Embora Jesus, no seu discurso, tenha iniciado de forma a dar a impressão que o dia da vinda do Filho do Homem encontra um paralelo com os dias anteriores ao dilúvio, assim não procede. Isso é uma leitura, está entendendo, que precisa ser feita com cuidado. O paralelo está não nos dias anteriores ao dilúvio. O paralelo está no dia que veio o dilúvio com o dia da vinda do Filho do Homem. Vamos lá. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Prossigamos. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui os irmãos pré-tribulacionistas, no passado, eles eram em maior número, os que pensavam que Jesus estaria aqui descrevendo o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Ok? Antigamente, era maior número de intérpretes dispensacionalistas que diziam que nos versículos 40 e 41, nós teríamos aqui Jesus ensinando o arrebatamento da igreja para o céu. E eles interpretavam, e muitos ainda interpretam da seguinte forma: então, estando dois no campo, será levado um, será levado para onde? Segundo os pré-tribulacionistas, para o céu. Será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma para onde? Para o céu, de acordo com os pré. E deixada a outra. Agora aqui vai a minha pergunta. Será que Jesus estava aqui falando do arrebatamento da igreja para o céu? Será, meu irmão? Não. Aqui eu lhe digo que não. Como professor, não. Não. E eu vou lhe provar. Permaneça comigo neste vídeo. Mesmo você sendo pré, não fique com ódio, não fique com raiva. Permaneça assistindo este vídeo. Eu vou lhe provar. Primeiro, estando dois no campo, será levado um. Vamos lá. Quem é que foi levado aqui? Quem é que Jesus tem em mente aqui? Quem foram os levados? Eu vou lhe mostrar que, embora os pré digam que levado aqui são os salvos que foram levados para o céu, pois eu lhe digo que Jesus tem em mente o contrário. Levado aqui são exatamente os ímpios. Como professor, os ímpios serão levados para o juízo. Serão levados pelos anjos para a fornalha de fogo ardente. Serão levados, como professor, serão levados pelos anjos para a fornalha de fogo ardente. Eu vou lhe provar isso. Me dê só um tempo aqui. Marcos capítulo 13. Olha o que diz aqui.
Marcos capítulo 13. Vamos ver se eu encontro com facilidade aqui. 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa que é a vinda do Filho do Homem, ok, queridos? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros que são os anjos, colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Ora, meus irmãos, a colheita aqui é a colheita dos ímpios. Quando ele diz, colhei primeiro o joio, na vinda de Cristo, ok, meus irmãos? Na vinda de Cristo, para ele estabelecer o milênio, as nações e todos os ímpios que forem encontrados lutando contra Cristo, eles serão retirados, colhidos e serão lançados, está entendendo, no inferno. Isso é uma realidade tanto antes da vinda de Cristo, mas eu não estou dizendo que todas as nações serão lançadas no inferno. Eu estou dizendo que na vinda de Cristo haverá juízo sobre os ímpios. Como também isto é uma realidade após o milênio. Findado o milênio, Satanás será solto do abismo e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. E diz a Bíblia, o Apocalipse, que ele as ajuntou e cercaram o arraial dos santos. Mas veio o fogo do céu e as devorou, e os devorou. Ora, aqui nós temos o joio sendo tirado. Aqui nós temos o joio sendo tirado. Quando Cristo diz, um será levado pelos anjos para a fornalha de fogo. Isso que Cristo diz, um será levado, isso tanto se refere ao juízo dos ímpios, antes da parúzia de Cristo para reinar aqui na terra por 1000 anos, como também se estende ao juízo que cairá sobre os ímpios depois dos 1000 anos, queridos. Então, quando Jesus diz, um será levado, ele refere-se levado para a condenação, levado para o julgamento. Levado por quem? Pelos anjos para a condenação. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Joio que são os ímpios, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu vou continuar aqui, mais outra leitura aqui. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão. Colher aqui é a mesma coisa de ser levado. Ser levado para onde? Para a fornalha de fogo. Quando Cristo vier, haverá juízo sobre as nações. Haverá juízo sobre as nações. E muitos ímpios serão levados pelos anjos para o inferno. Ok? Para a fornalha de fogo. O que diz? Mandará o Filho do Homem, aqui é a vinda de Cristo, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ok, meus irmãos? Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, eu fiz esta leitura para paralelizar, para que vocês entendam que quem são os levados aqui? Os pré-tribulacionistas que dizem que aqui são salvos, que serão levados para o céu. Mas eu estou lhe provando
que na mente de Jesus, levados aqui são os ímpios. Levados por quem? Pelos anjos para a fornalha ardente. Isso acontecerá quando? Na vinda do Filho do Homem. Não sou eu que estou dizendo. É Mateus, meu irmão. É Mateus quem está dizendo lá no capítulo 13. Diz que o Filho do Homem virá, enviará os seus anjos e colherá os ímpios do seu reino e serão lançados na fornalha ardente. É Mateus quem está dizendo, meu irmão. Então eu não posso fazer nada, irmão pré-tribulacionista. Eu vou ainda lhe dar mais uma prova de que levados aqui são os ímpios e não os salvos. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Eu pergunto, versículo 39, Mateus 24, 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi ou quem foram os levados pelo dilúvio? Foram salvos ou condenados? Pergunto para você. Quem foram os levados pelas águas do dilúvio? Foram salvos ou foram condenados, querido? Foram condenados, você vai me responder. Foram condenados. Ok, então, grave na tua mente aqui esta palavra levados. Pergunto para você, quem foram os levados pelo dilúvio? Foram salvos ou condenados? Condenados. Então, apenas massifica, memoriza esta palavra, levados. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu? Assim como no dia do dilúvio, os ímpios foram levados pelas águas, foram levados para a condenação, foram destruídos pelas águas do dilúvio, assim também no dia da vinda do Filho do Homem, os ímpios serão levados para a destruição pelos anjos. É só você ler Mateus 13. Então, aí Jesus vai explicar. Então, aqui é uma comparação. Então, estando dois no campo, será levado. Ora, por que eu sei que levado aqui é levado para a destruição? Por causa do versículo 39, porque os que foram levados no versículo 39 referem-se aos ímpios que foram levados pelas águas do dilúvio. Logo, se no versículo 39 levados são os ímpios, no versículo 40, que a leitura não dura um minuto, do versículo 39 para o 40, se no versículo 39 levados são os ímpios, logo no versículo 40, levados também são ímpios. Para que o paralelo seja condizente, levados no versículo 39 são ímpios, logo levados também no versículo 40 são ímpios, ok? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E quem é que foi deixado, meu irmão, aqui? Os predizem, os ímpios. Mas a Bíblia diz ao contrário. Quem foi deixado aqui foi exatamente os justos. A igreja. A igreja foi deixada onde? Aqui na terra. No reino de Deus. Para reinar com Cristo por 1000 anos. Vamos voltar para Mateus 13? Olha o que diz aqui. Deixai crescer, Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa aqui acontece na ocasião da vinda de Cristo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, quem é que dirá? Cristo. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O trigo ajuntai no meu celeiro. É claro que nós temos aqui uma figura de linguagem, assim como o trigo também é uma figura de linguagem. Mas o trigo aqui são os justos. E este celeiro, onde é que se encontra? O celeiro é aqui na terra. Cristo, nesse momento, virá para reinar aqui na terra por 1000 anos com a igreja sobre as nações. É isso que diz o livro do Apocalipse. Aqui sejam comigo. Você acredita que quem escreveu o livro de Apocalipse conhecia o que nós estamos lendo aqui? Sim. Você acredita que quem escreveu o livro do Apocalipse
concordava em gênero, número e grau com Mateus? Sim. Então, meu irmão, se você acredita que a teologia do livro do Apocalipse complementa ao que nós estamos lendo aqui, então você vai ter que concordar que o celeiro aqui é juntar os justos para o meu celeiro, que é o trigo. Este celeiro está na terra. E os justos aqui serão reunidos dos 4 cantos da terra pelos anjos para reinarem aqui com Cristo por 1000 anos. É isso que está dizendo, meu irmão. Prossigamos aqui a leitura. Versículo 39. Ó. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. É o próprio Jesus quem está interpretando. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, ó, tirarão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este reino, bem aqui, meus irmãos, é aqui na terra. Não pense que este reino aqui é o céu. Não, este reino aqui, mencionado, é aqui na terra. Versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançar-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ok, queridos? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que está dizendo aqui? Que os ímpios serão tirados do reino. E o reino aqui é óbvio que não é o céu. O reino aqui é aqui na terra, meus queridos. Ora, você vai ter que concordar que os ímpios, está aqui dizendo, ó, que os ímpios serão tirados do reino de Cristo e lançados no lago ou na fornalha de fogo. Está aqui, eu vou ler mais uma vez. Ó. E lançá-losão, versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, ó, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Para você que pensa que o reino aqui é o céu, você está enganado. O reino aqui é aqui na terra. Professor, mas como pode? Pode. Eu vou te dar mais essa explicação. Você sabia que o reino de Deus ele já está instalado aqui na terra? Como, professor? Exatamente. Você sabia que Cristo, quando veio, ele já instalou o reino de Deus? Você sabia que nós já vivemos no reino de Deus? Cristo disse, arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus. Cristo pregou isso. Meu irmão, quando Cristo veio, ele já instalou o reino de Deus. A igreja, ela é a agência do reino de Deus aqui na terra. Nós já estamos vivendo no reino de Deus. Você pode ter certeza. Nós já estamos no reino de Deus. E o reino de Deus, aqui em questão, reino este, que os ímpios aqui são vistos sendo recolhidos, tirados deste reino, é o reino que Cristo instalou. É por isso que aqui nós vemos os ímpios sendo tirados do reino e sendo lançados na fornalha ardente. Por quê? Porque o reino em questão aqui é o reino que já está instalado. Não se confunda. Não fique perturbado. O reino de Deus, ele já foi instalado por Cristo. É por isso que Cristo está dizendo exatamente isso aqui. Ó. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Então vejam, meus irmãos, que os ímpios aqui, eles foram tirados de onde? Do reino de Deus. Atente bem, os ímpios foram tirados de onde? Eles estavam de onde? No reino de Deus. Logo, o reino de Deus aqui não é o céu, porque no céu não existe ímpios.
Ok, queridos? O reino de Deus aqui não é o céu. Porque não faz sentido. Simplesmente não faz sentido você dizer que é o céu, porque se você disser que é o céu, então você vai ter que admitir que lá no céu existem ímpios, e quando Cristo vier, vai remover os ímpios lá do reino e lançar na fornalha de fogo. Isso não faz sentido. O reino de Deus é aqui na terra. E eu lhe digo, como já disse, Jesus já instalou o reino de Deus aqui na terra. Agora, o reino escatológico, que tem este outro lado, o reino escatológico, o milênio, ele ainda será instalado na parúcia. Aí é como se fosse uma outra fase do reino de Deus. A primeira fase do reino de Deus, ela já está ocorrendo. Cristo, quando veio, ele instalou o reino de Deus, o reino espiritual. Já estamos vivendo no reino de Deus. Mas os 1000 anos, conforme descritos no Apocalipse, capítulo 20, este reino ainda não chegou. Ok, meus irmãos? Precisa ser feita esta observação. Ok, então eu estou lhe provando por que eu fiz todo esse, vamos dizer, este apanhado. Só para te provar que levados aqui são os ímpios. Quando Jesus disse, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Levada aqui são ímpios. 42, 41. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Então, levado aqui são os ímpios, e deixados serão quem? Os justos. Deixados onde? Na terra, para reinarem com Cristo durante 1000 anos. É só você ler no Apocalipse capítulo 20. Lá diz que a igreja, os mártires, os santos, os cristãos, os que estiverem mortos ressuscitarão, e juntamente com os vivos reinarão com Cristo aqui na terra sobre as nações por 1000 anos. Ok, meus irmãos? Então vamos prosseguir a leitura. Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ok, meu irmão? Você lembra que Jesus falou que quanto o dia e a hora ninguém sabe? Então ele não fugiu do tema. Primeiro ele ilustrou o dia da sua vinda e ele comparou o dia da sua vinda com o dia do dilúvio. Repito, o paralelo está não entre o dia da vinda de Cristo com os dias anteriores ao dilúvio, embora assim pareça à primeira vista, porém Jesus ele vai afunilando, ele vai expandindo o assunto, ao ponto de ficar claro para nós que o paralelo está entre o dia do dilúvio e o dia da vinda do Filho do Homem. E por que Jesus anunciou os dias anteriores ao dilúvio? Ora, porque o dilúvio veio exatamente para fechar os dias da impiedade. Os dias anteriores ao dilúvio eram dias de impiedade, de lascívia, de prostituição, de bebedeira, de luxúria. E Jesus tinha que citar os dias anteriores ao dilúvio para que ele chegasse ao dia do dilúvio. Agora, meu irmão, veja bem, Jesus aqui está provado que ele não pretendeu aqui ensinar que o arrebatamento, quando acontecer, as pessoas estarão desatentas. Não, Jesus não tinha em mente isso. Você quer saber? Antes do arrebatamento da igreja, os pré-dizem que não há sinal nenhum. Os pré-tribulacionistas dizem, olha, antes do arrebatamento da igreja, não há sinal nenhum. Mentira! Desculpe, meu irmão, eu ser muito enfático, mas isso é mentira. Antes do arrebatamento da igreja, antes da nossa reunião para se encontrar com Cristo, haverá sinais, e eu vou provar para você. Antes do arrebatamento da igreja, queridos, haverá sinais, e eu vou deixar provado isso para você agora. Mateus capítulo 24, versículo 29, é o que diz?
E logo depois da aflição, aqui está falando da grande tribulação. E não importa se você veja que é a tribulação que ocorreu sobre Israel no ano 70, não importa se você veja que é a tribulação que ainda vem sobre a nação de Israel e sobre o mundo nos últimos dias, não interessa, meu irmão. O que interessa aqui é a reunião dos eleitos, o arrebatamento da igreja, que os predizem que o arrebatamento acontecerá sem prévios sinais, que o arrebatamento pode acontecer até hoje, agora. E eu digo que isto é mentira, isto é uma interpretação falaciosa, e vou lhe mostrar, como já mostrei em outros vídeos, que antes do arrebatamento da igreja não para morar no céu, não para passar 7 anos no céu, mas para encontrar o Senhor nos ares, antes do arrebatamento da igreja, para encontrar o Senhor nos ares, haverá sinais, ok? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, primeiro sinal, e a lua não dará sua luz, segundo, e as estrelas cairão do céu, terceiro, e as potências do céu serão abaladas, quatro sinais aqui listados. Então, sequência, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, quinto sinal, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos aqui, eu já mostrei em outro vídeo, escolhidos aqui são cristãos, é a igreja. É a igreja, irmãos, que está em foco no termo escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sinais, sabei que está próximo às portas. Meu irmão, antes do arrebatamento haverá sinais. E eu quero lhe dizer que o arrebatamento da igreja, ele é sequencial à parúcia de Cristo. Primeiro Cristo sai do céu. Depois ele envia os seus anjos para reunir a sua igreja dos 4 cantos da terra. Para quê? Para que essa igreja, em corpo glorificado, vá encontrá-lo no ar. Para quê? Para cortejar com ele, para retornar com ele. É a igreja que retorna. Cristo vem e a igreja apenas vai se encontrar com ele e volta para reinar aqui na terra por 1000 anos. Outra prova de que antes do arrebatamento haverá sinais é aqui em 2 Tessalonicenses. Olha o que Paulo diz aqui. Segundo, se você já tiver assistido os meus vídeos anteriores sobre a questão, não estou falando coisa nova para você, ok? 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. A reunião em questão aqui, irmãos, é o arrebatamento da igreja. A reunião aqui em questão, grave bem isso. Fixe, massifica isso na tua cabeça. Coloca na tua cabeça. Reunião aqui que Paulo está falando é a reunião dos santos que estão espalhados nos 4 cantos da terra. É o arrebatamento da igreja. É a mesma reunião que Mateus 24 e versículo 31 fala. E ele enviará os seus anjos com forte clangor de trombeta, os quais ajuntarão ou reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra. A reunião aqui é o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento, esta reunião, para encontrar o Senhor nos ares, acontecerá quando? Vamos ver o que diz o versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse chegado, ou em outras traduções como essa que eu estou lendo, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê, meu irmão? Não será assim o quê? A vinda de Cristo primeiro e a nossa reunião com Ele. Grave bem, na sequência, primeiro é a vinda de Cristo, depois a nossa reunião com Ele. A vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, estão ligados.
E os pré, eles erram. Eles dizem que o arrebatamento da igreja acontecerá 7 anos antes da parúcia ou da vinda de Cristo. Isso é um ensino contrário ao que diz Paulo. Sequencialmente está errado e biblicamente também está errado. Sequencialmente por quê? Os pré botam na sequência primeiro arrebatamento, depois parúcia ou vinda de Cristo. Mas Paulo, ao contrário, ele bota primeiro parúcia ou vinda e na sequência imediata o arrebatamento ou a reunião da igreja. É Paulo quem diz, aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1, e pela nossa reunião com Ele, 2. Primeiro vinda, depois reunião. Primeiro vinda, depois reunião. Grave bem. Primeiro vinda, depois reunião. Primeiro vinda, depois reunião. Primeiro vinda, depois arrebatamento. Não é como os pré dizem. Primeiro arrebatamento, depois vinda. Errado. O certo é primeiro vinda, depois arrebatamento. Na sequência. Continuemos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não será assim. Ou porque não será assim. Isso o que é que Paulo tem em mente aqui? O que ele já mencionou no versículo 1. Vinda de Cristo, segundo, nossa reunião com Ele. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá, é isso que Paulo está dizendo, sem que antes venha a apostasia. Primeiro sinal. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo sinal. Então, meus irmãos, os pré-tribulacionistas, eles mentem, eles distorcem a palavra de Deus quando dizem que o arrebatamento da igreja acontecerá sem prévios sinais. Não é verdade. Não é verdade, irmãos. Aqui eu digo sem medo de errar, ok, querido? Desculpe eu estar falando de forma enfática, mas essa é a verdade. O arrebatamento da igreja ensinado pelos pré-tribulacionistas, ele é um ensino falacioso, antibíblico. Nós não podemos aceitar este ensino falacioso, antibíblico. Não podemos, queridos. Então, eu comecei mostrando lá em Mateus capítulo 26, 36 a 44, que o paralelo está entre o dia da vida de Cristo e o dia do dilúvio. É falacioso se ensinar que Cristo estava dizendo: nos dias anteriores ao arrebatamento será como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus nem sequer fala ali a palavra arrebatamento. Jesus não está falando ali do arrebatamento da igreja. E eu quero aproveitar e dizer para você que até mesmo muitos pré-tribulacionistas já admitem que ali Cristo não está falando do arrebatamento da igreja. Só para você ver, os próprios pré-tribulacionistas, eles divergem. Muitos pré-tribulacionistas, eles reconhecem que Cristo não está fazendo menção ali ao arrebatamento da igreja, meu irmão. Muitos pré-tribulacionistas. Ok? Então, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio e os levou a todos, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Então, paralelizando, dia da vinda do Filho do Homem é comparado ao dia do dilúvio. O dia do dilúvio serviu como modelo, como ilustração. É um paralelo do dia da vinda do Filho do Homem. Porque eu quero lhes dizer que nos dias anteriores à vinda do Filho do Homem e ao arrebatamento da igreja, o mundo estará vivendo um caos, meus irmãos. O mundo estará debaixo de juízo. Não é verdade o que os predizem, que antes do dilúvio estará mil maravilhas, as pessoas estarão andando normalmente. Não, Senhor. Antes do arrebatamento da igreja, que segue a parúcia de Cristo imediatamente, o mundo estará vivendo um caos. O juízo de Deus estará sobre as nações. Você quer ver? Já lhe mostrei, mas vou fazer questão de te mostrar de novo. Lucas, capítulo 21. Ó, Lucas, capítulo 21. Vamos ver aqui.
Lucas capítulo 21 e versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Ó, é essa a condição do mundo. O mundo estará em desespero. O mundo estará vivendo grandes catástrofes. Os juízos de Deus serão derramados sobre o mundo nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares, antes de Cristo vir para reinar aqui na terra por 1000 anos, o mundo atravessará e experimentará as dores de parto do Messias. Não estará em tranquilidade. Olha o que ele diz aqui, Lucas 21, 27, prosseguindo. Então, depois que Lucas descreveu, ou seja, Jesus descreveu os sinais, as perplexidades, desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por quantos poderes do céu serão abalados, olha o que Cristo diz. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quem verá? Todo olho verá o Filho do Homem vindo. É só ler Apocalipse 1:7. Todos verão. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas são essas? As coisas descritas aqui nos versículos 27 a 26. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai. Quem é que é para olhar, meu irmão? A igreja. E onde é que a igreja se encontra? Aqui na terra. Olhai para cima. Ora, se Cristo está dizendo para a igreja olhai para cima, é porque ela não está lá em cima. Se a igreja já estivesse no céu, ela não precisava e nem era convidada a olhar para cima. Olhar para cima se ela já estava lá em cima. Quando ele diz olhai para cima, é porque ela está aqui embaixo, querido. Olhai para cima e levantai a vossa cabeça. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. A expressão redenção aqui é uma referência ao arrebatamento da igreja. Isso inclui a transformação dos santos no momento, no abrir e fechar de olhos. A transformação dos santos está inclusa nesta palavra redenção. A redenção aqui inclui a ressurreição dos mortos, dos santos, inclui a transformação no momento, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. A redenção aqui também inclui a reunião dos eleitos, ou seja, da igreja, dos 4 cantos da terra pelos anjos. A redenção aqui inclui o rapto ou o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares, conforme explicado ou narrado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Paulo diz, mas nós, os que formos deixados vivos, não precederemos os que dormem, mas juntamente com eles seremos arrebatados diz Paulo, para o encontro ou encontrar o Senhor nos ares ou no ar. Ok? Então a redenção inclui todos esses acontecimentos. A redenção aqui inclui inclusive a vinda de Cristo, queridos. A palavra aqui redenção inclui, veja que ela é inclusiva. Ela inclui não só a vinda de Cristo, mas o arrebatamento da igreja, a glorificação dos corpos, ok? Inclui tudo isso. Por isso é que Cristo diz, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começa a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O reino de Deus aqui, volta a dizer, não é o céu. O reino de Deus aqui será aqui na terra. Quando essas coisas, esses sinais, no sol, na lua, nas estrelas, a perplexidade das nações, o bramido das ondas do mar, tudo estiverem acontecendo, aí Cristo diz, erguei a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está próxima. O reino de Deus estará chegando. Ok, meu irmão? Essa é a verdadeira
interpretação. É assim que a Bíblia tem e deve ser interpretada. A forma como os pré-tribulacionistas interpretam está equivocada, está errada. Meu irmão, professor, você está chocando a minha fé. E é para chocar. Professor, eu estou com minha fé abalada. Lamento, meu irmão, mas ainda tem jeito para você. Aceite o ensino da palavra de Deus. Aceite o que Jesus falou. Você que ensina o pré-tribulacionismo, você está equivocado. Você está ensinando errado. Ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Se você gostou deste vídeo, então compartilhe ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ok, meu irmão? Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.